Você acorda quase todo dia com a mesma sensação, de que dava para ser mais disciplinado, mais focado, mais respeitado, e não é delírio da sua cabeça, você sabe que dava. Aí você pensa, agora vai, segunda eu começo, esse mês eu viro o jogo. E sem muito drama, o padrão volta. Não é falta de capacidade, também não é falta de informação. Se fosse, você já tinha resolvido faz tempo. É outra coisa. Talvez você ainda esteja esperando algum tipo de permissão, um momento perfeito, uma segurança interna, um sinal claro de que agora pode, e ninguém vai te dar essa permissão, porque ninguém está prestando tanta atenção em você quanto você imagina. O sol nasce, ele não quer saber como foi seu dia ontem, não pergunta se você dormiu bem, não avalia seu cansaço. Ele só faz o que tem que fazer. O tempo é igual. Não acelera quando você está atrasado na vida. Não desacelera quando você trava. Ele simplesmente passa. O universo não está contra você, mas também não se importa com você. E isso destrói uma fantasia confortável. A ideia de que existe um momento perfeito esperando você se sentir pronto, deixa eu te falar, não existe. Olha ao seu redor. A vida não tem rascunho. Cada escolha puxa você numa direção, e cada omissão também. Você pode chamar de fase, pode chamar de processo, mas no fim é repetição, e repetição vira padrão, padrão vira identidade. Você espera um sinal, um alinhamento mágico, um dia em que tudo faz sentido e a motivação cai do céu, mas esse dia não vem. Enquanto você negocia com o desconforto, o tempo está consolidando quem age mesmo sem vontade. Se você se sente como se fosse um figurante da própria vida, talvez não seja falta de potencial, talvez seja excesso de adiamento. O relógio não desacelera porque você está se organizando por dentro. Cada decisão que você deixa de tomar treina você a continuar adiando, e isso, com tempo suficiente, deixa de ser fase e vira quem você é. A vitória quase nunca começa no palco. Ela começa quando ninguém está olhando e você para de esperar clima, permissão ou aplauso. Você quer ser melhor? Então talvez o primeiro passo seja parar de tratar isso como uma ideia interessante. Ser melhor não é uma opinião sobre si mesmo. É um conjunto de comportamentos que se repetem quando ninguém está olhando. Ninguém chega em outro nível por acaso. Chega porque começou a tolerar um tipo de desconforto que a maioria evita com criatividade impressionante. E tem um ponto que quase ninguém gosta de admitir. Ser realmente bom em alguma coisa exige uma forma de desequilíbrio, não aquele caos dramático, mas a decisão clara de priorizar enquanto os outros dispersam. Enquanto muita gente tenta manter todas as portas abertas, quem cresce fecha algumas, sem fazer discurso sobre isso. Porque foco custa, tempo custa, energia custa, e ninguém tem recursos infinitos, por mais que finjam que tem. Quer algo acima da média? Então é natural que sua rotina não pareça normal. Vão ter dias sem motivação, sem aplauso, sem aquela sensação bonita de progresso. A diferença entre quem faz e quem só fala raramente está no talento. Normalmente, está na tolerância ao desconforto repetido. Se isso soa exagerado, talvez ainda exista uma negociação silenciosa com a própria inércia. Mas e se você já percebeu que identidade é construída na repetição e não na intenção, então entende o que está em jogo. Não é sobre parecer determinado, é sobre sustentar a rotina quando ela deixa de ser empolgante e começa a parecer comum. E é exatamente aí que a maioria desiste. E é aqui que começa a parte que quase ninguém quer encarar. Se você quiser entender por que o universo não sente pena, dá para sair da psicologia por 1 minuto e olhar para a física. Existe uma regra básica. Tudo tende a desordem, energia se dispersa, estruturas se desfazem. O que está organizado exige manutenção constante. O estado natural das coisas não é estabilidade, é decadência. Nada fica como está sozinho. Ou você mantém, ou começa a perder. A vida, no fundo, é só uma resistência temporária contra isso. Um organismo continua vivo porque consome energia o tempo inteiro. No momento em que para, a desorganização começa. Não é dramático, é mecânico.
você não fica parado. Você começa a ceder. Quando interrompe o esforço, achando que está preservando energia, na verdade está cedendo terreno. E o curioso é que a entropia não faz barulho. Ela aparece na rotina relaxada, na meta que vira depois, na habilidade que você para de treinar, no corpo que você decide cuidar quando der. Não acontece de uma vez. O universo não tem pressa, ele só precisa que você pare. Agora volta para a ideia da indiferença. Quando eu digo que o universo não sente pena, não é pessoal, é só a forma como as coisas funcionam. Albert Camus chamava de absurdo o conflito entre nossa necessidade de sentido e o silêncio do mundo. Você quer que o esforço seja reconhecido, que exista uma proporção justa entre intenção e resultado. Mas a física não trabalha com mérito. Ela trabalha com causa e consequência. Isso não é pessimismo, é só diagnóstico. Muita gente trava esperando que o cenário valide a intenção antes da ação. Só que o universo não valida a intenção. Ele responde a padrão, e padrão exige energia constante. Enquanto você espera reconhecimento, explicação ou o momento certo, a entropia continua fazendo o que sempre fez. Ela não tem pressa, ela só precisa que você pare. Sua mente não foi feita para a grandeza, foi feita para a sobrevivência. O cérebro é econômico por natureza. Ele evita risco, evita gasto desnecessário, evita exposição. Isso é eficiência biológica. Quando aparece uma decisão que exige esforço real, desconforto ou incerteza, começa a negociação interna. Amanhã é melhor. Hoje não é o dia ideal. Espera mais um pouco. Isso não é falha moral, é programação. O problema é que o mesmo mecanismo que manteve você vivo na caverna hoje mantém você confortável demais. Seu sistema interno não quer excelência, quer segurança. E segurança demais vira estagnação. Enquanto você acha que está sendo prudente, muitas vezes só está obedecendo ao impulso de gastar menos energia. E é assim que a maioria dos projetos morrem, não por tragédia, por adiamento. Agora vamos subir um nível. Quando eu falo de alguém que vira monstro, não é sobre músculo, é sobre alguém que parou de viver pela aprovação automática. Nietzsche chamou isso de Übermensch, não como super-herói, mas como alguém que cria seus próprios critérios. A maioria vive dentro do que ele chamou de moral de rebanho, não porque são ruins, mas porque é confortável a sensação de pertencer. Grandeza, porém, quase nunca nasce da necessidade de aplauso. Ela aparece quando você suporta não ser totalmente compreendido. O conflito real raramente é talento, é validação. Enquanto você precisar que os outros considerem seu esforço equilibrado ou normal, você fica limitado pelo teto emocional deles. O tal Übermensch não é cruel. É alguém que parou de pedir autorização para evoluir. Alguém que entendeu que dor não é castigo, é custo. E qualquer mudança real tem custo. Para deixar de ser comum, alguma versão sua precisa morrer. Não fisicamente, mas aquela parte que precisa de conforto constante, que negocia disciplina, que quer aprovação antes de agir. Obsessão não é descontrole, é foco sustentado num mundo que prefere distração. E talvez a atitude mais racional possível, num universo que não está envolvido com você, seja simples: recusar a mediocridade como padrão automático. Desistir quase nunca é dramático. Não tem trilha sonora, não tem anúncio oficial, é um processo silencioso, você não acorda morto por dentro, você só começa a ceder. Cede na disciplina, cede no padrão que tinha definido, cede na intensidade, e cada concessão pequena vai ajustando o rumo, devagar. A mudança real começa quando você entende que obsessão não é exagero emocional, é prioridade. Não é fazer tudo, é parar de dispersar energia no que não importa. Existe um momento, geralmente depois de algum fracasso ou desgaste, em que o orgulho já foi reduzido o suficiente para você parar de mentir para si mesmo. Ali aparece uma bifurcação. Alguns usam o fundo como justificativa, outros usam como base. A diferença raramente é talento.
Normalmente é tolerância ao desconforto prolongado. Não existe rascunho. Cada dia que você age, consolida uma versão sua. Cada dia que evita, também. O tempo não pausa para você revisar coerência. Agora sobre imortalidade. Não é viver para sempre. É produzir algo que continue gerando efeito depois que você sair da equação. Uma ideia, uma obra, um impacto real. Ernest Becker dizia que boa parte da ambição humana nasce do medo da própria finitude. Você quer importar, quer que sua existência tenha peso, mas peso exige densidade. E densidade não aparece em explosões ocasionais. Ela aparece em repetição, constância, sacrifício silencioso. Ser chamado de maluco quase sempre significa que você saiu do ritmo confortável da maioria. Não é loucura, é assimetria. Se você não aparece para o jogo, o resultado já está definido. Mas só aparecer também não resolve. Em algum momento você precisa se comprometer num nível em que parar começa a doer mais do que continuar. Não por romantizar sofrimento, mas porque você decidiu que sua vida vai ter forma, mesmo que forma exija pressão. Eternidade não é contrato místico, é consequência acumulada, e consequência sempre se constrói agora. Glória não é para quem apenas tenta, é para quem continua fazendo. Mesmo quando a motivação já evaporou. A felicidade que muita gente busca na aprovação dos outros raramente sobrevive ao silêncio. Mas existe outro tipo de satisfação. Ela aparece naquele treino invisível, naquele momento em que ninguém está olhando e mesmo assim você continua. O sol vai nascer amanhã, sem consultar seu cansaço, sem validar sua dor, sem esperar você se organizar. Ele simplesmente vai iluminar o que você construiu, ou o que você deixou de construir. E quando o ciclo fechar, porque ele sempre fecha, o que vai restar não são suas justificativas, é a forma que você deu ao seu tempo. Se esse vídeo te incomodou, ótimo. Incômodo é fricção. E fricção é onde mudança começa. Se você quer conforto, tem muitos lugares por aí oferecendo exatamente isso. Mas se você entende que pressão faz parte do processo, então transforma essa ideia em prática. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui a gente não romantiza a disciplina. A gente observa o que realmente constrói as pessoas. Tchau, seus primatas obcecados e maravilhosos.